Olá, uma ótima noite para você. Já está no ar o Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Olha só, ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal durante a agenda de Natal no Rio Grande do Norte e tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares. No agronegócio, vendas de soja do Brasil alcançam volume recorde na primeira semana de abril. Guerra comercial, China eleva para 125% tarifas adicionais sobre produtos importados dos Estados Unidos. Já que no Brasil, inflação desacelera para 0,56% no mês de março deste ano. E ainda, no último dia da Tecnoshow comigo, investimentos dentro e fora da porteira ajudam a aumentar a produtividade. 11 de abril de 2025, essas e outras notícias a partir de agora no JTV. A gente abre essa edição atualizando você sobre o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está internado em Natal após passar mal durante uma agenda em Santa Cruz e ser transferido de helicóptero para a capital do Rio Grande do Norte. No final desta tarde, Bolsonaro fez uma postagem no X, o antigo Twitter. Vamos agora acompanhar o que ele disse. Olha, na postagem, o ex-presidente aparece em uma foto, como estamos vendo, numa maca. Ele agradece a equipe médica e informa os seguidores que sofreu fortes dores abdominais. A causa desse desconforto foi uma complicação no intestino delgado, consequências das cirurgias que precisou realizar após ter sido atingido por uma facada durante a campanha presidencial em 2018. Bolsonaro ainda cita que seu quadro está estável e segue se recuperando, sem febre e com boa evolução clínica. A última informação que temos, por enquanto, são essas e que não há necessidade, inclusive, de uma nova cirurgia. Um pouco mais cedo, ao longo da tarde, a gente se debruçou aí, junto com o jornalismo da Band, para entender tudo que estava acontecendo. Inclusive, o médico Jair Bolsonaro, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, disse acreditar que, caso o ex-presidente precise de uma cirurgia, ele vai então ser realizado em São Paulo. Esse procedimento seria realizado aqui em São Paulo. Vamos ouvi-lo então. O caso é delicado, ainda não está resolvido. Se tiver que operar, para mim é muito difícil operar em Natal, eu sendo aqui de São Paulo. Então, eventualmente, se tiver que operar, eu já combinei com os outros colegas que trabalham nesse caso do presidente, que a gente traz ele de Natal para cá. O intestino deve ter torcido lá dentro. A gente segue acompanhando e ao longo da nossa programação a gente vai informar você aqui em todos os canais do nosso grupo Nilco e também Grupo Bandeirantes. As vendas de soja do Brasil alcançam volume recorde na primeira semana de abril. A comercialização da soja brasileira da safra 24/25 de 52,2% da produção até o dia 4 deste mês, aumento de 13,9% o índice registrado até abril passado. O volume negociado para 2025 é o maior para o período, com 88,2 milhões de toneladas do grão, de uma safra que estima-se ser recorde, de acordo com um novo levantamento. Mas vale ressaltar que, mesmo com o avanço, o percentual segue abaixo da média dos últimos 5 anos, de 55,5%. Os preços apresentaram leve alta, impulsionados pela valorização dos prêmios de exportação, consequência das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, pela incerteza nas ofertas argentinas e pela demanda internacional firme. Na contramão, a valorização do real sobre o dólar limitou ganhos maiores, apontou a consultoria em nota. Já para a próxima safra de soja 25/26, que será plantada somente em setembro, a Datagro afirmou que as negociações alcançaram 4,6% da produção estimada em 176,7 milhões de toneladas até o momento. Economia, a inflação do Brasil desacelerou para 0,56% no mês de março deste ano. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Embora o índice tenha recuado 0,75% frente ao mês de fevereiro, todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta em março. O grupo de alimentação e bebidas segue em destaque, respondendo por 45% do índice do mês, saindo de 0,70% para 1,17%. As principais altas foram do tomate, com alta de 22,55%, seguido do café moído, com 8,14%,
e ovo de galinha, com alta de 13,13%. O grupo de transporte teve o segundo maior impacto no índice de março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com variação de 0,46%, impulsionado pelo aumento da passagem aérea. Em relação a fevereiro, o setor desacelerou 0,15%. Em terceiro lugar, ficou o grupo de despesas pessoais, que avançou de 0,13% para 0,70%. O grupo de habitação desacelerou para 0,24%, artigos de residência para 0,13%. Saúde e cuidados pessoais caiu para 0,43%, educação para 0,10%, enquanto vestuário subiu para 0,59% e comunicação para 0,24%. Tá aí, seguimos ainda sobre economia, só que no agronegócio, agritendências. Silmar Cesarmila já conectado com a gente. Silmar, uma ótima noite para você. Depois de uma semana turbulenta, tem muita gente no mercado que falou, ufa, sextou. E como é que as commodities sextaram hoje, meu amigo? Uma ótima noite novamente. Meu caro Pedro, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, Pedro, destaque hoje ficou ainda com o mercado financeiro, ainda refletindo toda essa troca de tarifaço aqui entre Estados Unidos e China. China hoje rebatendo as tarifas americanas, aumentou também as suas próprias tarifas em 125% contra todos os produtos americanos que entram no mercado chinês. Tudo isso causou, é claro, já vem causando nos últimos dias um rebuliço nos mercados globais, afetando principalmente o mercado financeiro. E já sentindo bastante fortemente já pelos investidores dos Estados Unidos. Destaque do dia e da semana foi novamente a queda do dólar nos mercados financeiros globais, o chamado dólar index, que compara a moeda americana com outras moedas fortes, voltou a cair de forma acentuada nesta sexta-feira, com os investidores se refugiando especialmente no ouro. Estão fugindo dos títulos do Tesouro Americano, por isso faz com que o dólar caia, e se refugiando no ouro, que normalmente é aquele refúgio normal em épocas de turbulência, quando o pessoal não sabe onde investir, gera muita insegurança em investir, inclusive em títulos do governo americano, sempre foram encontrados um investimento seguro, um porto seguro, e não é o que está acontecendo nesse momento, porque ninguém sabe o que Donald Trump vai fazer na sequência. Na dúvida, e nesse terreno aqui, o pessoal aplica no mercado de ouro. O ouro voltou a subir nessa sexta-feira, mais 2,4%, com uma forte alta nessa semana por conta dessa turbulência toda. E a queda do dólar, pelo menos, deixou aqui um saldo positivo para as commodities agrícolas de interesse do Brasil. Com o dólar caindo, as commodities ficam mais baratas, commodities americanas, por exemplo. Isso faz com que aumente a demanda. E aumentando a demanda, os preços sobem, o que beneficia, inclusive, o próprio Brasil. Então, resumindo aqui, bolsas de commodities hoje, quase todas fechando em alta nos mercados internacionais. Particularmente no caso dos grãos na Bolsa de Chicago. Soja subiu em até 1,6% nos vencimentos mais próximos, milho subiu 1,7%, trigo subiu mais 3 pontos percentuais, arroz em casca em Chicago também subiu bem, 2 pontos percentuais. E acumulando uma boa alta semanal no mercado de grãos. O caso da soja, por exemplo, subiu na semana, comparando essa sexta-feira com a sexta-feira passada, 6,7%, algo que não era muito comum anteriormente. Então, uma boa valorização, isso favorece os negócios da soja brasileira. Até porque tem maior demanda por parte da China também, que é outra história, por conta dessa fuga dos chineses do mercado americano, comprando mais soja no Brasil, isso também ajuda aqui a melhorar os preços no Brasil, além da alta em Chicago. Na Bolsa de Nova York, o algodão fechou estável, mas acumulou uma boa alta na semana de 3,8%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o café, que também disparou pela mesma razão, dólar mais barato, estimulando o consumo. Aumento da demanda de café, o café fechou com alta de 4,3%. E o café arábica em Nova York, o café robusto em Londres também subiu bastante, 3,3%. Cacau disparou 4,5%. O suco de laranja, 5,7%. Só o açúcar no mercado internacional fechou com leve queda de 0,4%. Aqui, inclusive, o boi gordo no mercado B3 também fechou em alta de 0,2% e acumulando também uma valorização semanal de 0,1%. Enfim, um dia favorável para as commodities, ruim para o mercado financeiro, especialmente para os investidores nos Estados Unidos, que estão fugindo dos mercados tradicionais, mas o Brasil sendo favorecido por essa guerra comercial, pelo menos por enquanto, Pedro.
Tá certo, Silmar, muito obrigado pelas informações. Inclusive, a gente vai atualizando sobre os novos capítulos dessa novela lá nos Estados Unidos. Valeu, bom fim de semana, Silmar. Boa noite, bom fim de semana para você e toda a equipe aí. Valeu. Intervalo, a seguir tem o Giro Brasil com os destaques do agronegócio em todo o país. E ainda, guerra comercial, China eleva para 125% tarifas adicionais sobre produtos importados nos Estados Unidos. Inclusive, reações aqui no Brasil. A gente traz para vocês os destaques daqui a pouquinho. Não saia daí, aqui no Jornal Terra Viva. Já estamos de volta com destaque internacional. A semana foi uma tempestade no cenário econômico. Tivemos idas e vindas, ações e reações. Os mercados subindo e descendo e agora a China elevou para 125% as tarifas adicionais sobre produtos importados dos Estados Unidos. Antes, a taxa recíproca estava em 84%. O Ministério das Finanças chinês declarou que se os Estados Unidos insistirem com a política tarifária abusiva, a China tomará novas medidas e lutará até o fim. Ontem, a CANCA esclareceu que as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos importados chineses somam 145%. E o tarifaço pode gerar impacto bilionário ao setor do suco de laranja aqui no Brasil. A nova taxa de 10% imposta pelos Estados Unidos tem aí condições de elevar os custos das exportações, impactando, refletindo na relação com o mercado norte-americano. O Brasil já pagava uma tarifa pré-existente de $415 por tonelada, que dá um valor muito semelhante, também ao redor de 500 milhões de dólares, até um pouco mais. Quando a gente junta essas duas tarifas, o custo total para a cadeia exportadora de suco de laranja do Brasil para os Estados Unidos, ela vai chegar ao redor de 1,1 bilhão de reais. Ou seja, é um custo muito elevado para uma cadeia como a do Brasil, considerando que Estados Unidos é um mercado importantíssimo, uma vez que ele é responsável por 37% de toda a exportação brasileira. E hoje, obviamente, não existe um mercado tão grande que possa substituir o mercado americano. Bem, outro ponto também que causa bastante preocupação é o fato de que o México, que é o nosso principal concorrente no mercado americano, ele usufrui do acordo de livre comércio que tem com os Estados Unidos e Canadá. Resultado disso, ele exporta suco de laranja, ou continua exportando suco de laranja, com tarifa zero. Em entrevista exclusiva à jornalista Juliana Rosa, ao Band News TV, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil negocia para diminuir a tarifa de 10% imposta pelo governo de Donald Trump. Ele também disse que o Brasil está preparando novas medidas para diminuir esses impactos no tarifaço de Trump dentro do preço do dólar. Olha só. A economia brasileira segue saudável, né, com muitos graus de liberdade. Nós temos aí, na política econômica, vários graus de liberdade que nos permitem nos movimentar adequadamente para superar eventuais contratempos. E, conforme eu disse, o Brasil, desde que pagou sua dívida externa, acumulou saldo comercial, mantém reservas cambiais, o Brasil tem um colchão de proteção para se defender de turbulências externas. Isso já aconteceu em 2008 e pode acontecer agora. Nós vamos saber reagir àquilo que vier. Nós estamos, mais uma vez, numa posição que nos permite reagir à altura do tamanho do problema. Pela lógica, que, na verdade, você falar por uma autoridade econômica de outro país é muito difícil, né? Nós falamos pelas medidas aqui domésticas que nós tomamos, o Banco Central, a Fazenda, o planejamento. Então, falar por outro país é muito difícil. Mas, pela lógica, se os Estados Unidos têm um déficit externo de $1 trilhão, né, nós estamos falando disso, né? Só com a China, 300 bilhões de dólares. Déficit comercial com a China. Sim. Se esse é o problema, o natural seria que o dólar se desvalorizasse para corrigir essa distorção. E não o contrário. Que o contrário vai na direção oposta do que eles próprios pretendem, que é
melhorar as relações comerciais com o mundo e não carregar um déficit tão alto. Então, o natural seria uma desvalorização do dólar, que pretendia-se mais gradual, né, no discurso, pretendia-se mais gradual, mas, de novo, isso depende muito da coerência da política. Porque quando você emite sinais contraditórios, muitas vezes a pessoa vai buscar refúgio no dólar, no próprio dólar, o que impede o que seria natural. Sim. Percebe a contradição? Sim. Quer dizer, você precisa da desvalorização, mas você gera uma tal incerteza que você promove a valorização. Porque, é o pior dos cenários. porque as pessoas buscam refúgio. Então, essa contradição é que precisa ser resolvida. E não há como resolver, a não ser que o governo americano, né, dos Estados Unidos, adote um discurso coerente, para que sinalize para investidores, poupadores, para que sinalize a coerência da política econômica. Seguimos falando sobre o tarifaço de Trump, que agitou o mercado em escala global nesta semana. A gente conversa agora com o Leandro Justino, diretor da Plantae Agrocrédito, que já está conectado com a gente. Leandro, boa noite, bem-vindo ao Jornal Terra Viva. Boa noite, Pedro. Prazer em conversar contigo. Prazer é todo nosso. Tivemos aí há pouco, né, essa questão que inclusive foi muito levantado ao longo da semana, a questão das tarifas, né? Como é que essa elevação pode aí reconfigurar os fluxos comerciais globais, especialmente entre China, Estados Unidos, Brasil, Europa, né, que já anunciou nessa semana, inclusive, retaliações. Como é que vocês estão vendo esse cenário, inclusive? Pois é, Pedro. É uma situação que realmente, assim, bagunçou bastante, né? Mais de 180 países foram tarifados. Pega a China, que é 125% em algumas situações. Alguns países da Europa, 20%, outros 50%. Então, realmente, isso cria uma instabilidade muito grande, mas, em contrapartida, pode ser que gere também oportunidades para alguns players, né? Então, provavelmente vai haver uma realocação aí de alguns países, entendendo o que está acontecendo, e se posicionando no mercado dessa forma. Há uma real viabilidade para uma migração de indústrias globais para o Brasil, visando aí um acesso preferencial ao mercado norte-americano? Quais setores aí poderiam liderar esse movimento? Pedro, nós entendemos que isso pode acontecer sim, tá? É algo possível. É tudo muito prematuro ainda, mas é algo possível sim. Hoje o Brasil é um grande exportador de matéria-prima e dentro desse cenário, se mantendo, claro que empresas podem enxergar o Brasil como uma oportunidade para exportar, né? Já que a tarifa nossa aqui está em torno de 10%. Então, abre-se espaço para isso sim. Eu penso que máquinas, equipamentos agrícolas, que é o nosso forte, né? Também eletroeletrônicos, também são indústrias que podem também ser beneficiadas. Então, sem dúvida, abre espaço para que coisas novas possam acontecer. Bom, a gente sabe que a história já mostrou que centralização de mercado é um problema, né? E por isso a gente tem uns riscos, se a gente for olhar o Brasil, tornando-se excessivamente dependente da demanda chinesa. Esse cenário dentro da guerra comercial, se a gente olhar algo que é mais prolongado, né? A gente está vendo, inclusive, né, a China falando que vai até o fim, os Estados Unidos, apesar desse recuo com os outros países, mas anunciando que vai manter a sua posição em relação à China, a gente vê que existe ainda uma guerra ainda prolongada. Essa centralização é um problema para a gente, atender toda essa demanda chinesa? Olha, Pedro, eu entendo que, ao mesmo tempo que isso gera, claro, uma oportunidade de muito mais negócios, isso pode, de fato, gerar uma dependência. Hoje nós já temos aí uma certa dependência de exportações para a China, em torno de 40% das exportações são direcionadas, os compradores são os chineses. E claro que quando você tende a concentrar, aumentar esse percentual, isso gera um problema. Como você disse, nós já tivemos cenários anteriores, como, por exemplo, a questão da carne, proteína animal, onde se exportava muito,
de repente o mercado chinês retraiu e isso impactou muito os pecuaristas, né? Nós saímos de um preço de arroba da casa dos 300 para 200 e alguma coisa. Então, assim, essa dependência, ficar muito dependente de um mercado só, gera essa problemática, sim, sem dúvida nenhuma. É muito bem colocado a questão da pecuária. Eu lembro também que no setor de suínos, né, a gente teve algo similar quando foi a Rússia, que houve aquela questão questionando o Brasil nas questões sanitárias e acabou derrubando os preços aqui também, fechando o mercado. Isso há muito tempo, mas é algo que a gente lembra e que ficou uma marca no passado, né? Agora, nessa semana, uma novidade também, né, em relação a essa novela que Donald Trump fez, a questão da manutenção da tarifa brasileira em 10%. E isso depois ele recuar para alguns países. Isso representa uma vantagem momentânea ou pode ser usada como argumento para reposicionar o Brasil estrategicamente no comércio internacional? Eu aproveito também para colocar a última fala do ministro Fernando Haddad, que tenta reverter essa situação e também se reposicionar no cenário internacional para colocar o Brasil numa escala em que ele pode se beneficiar dessa questão mesmo, também sendo aí um dos países que está sofrendo com tarifaço. Olha, Pedro, eu acho que você colocou bem, tudo ainda é muito prematuro. Pode ser que, de fato, ocorram outras conversações, outros diálogos. Isso pode ser que daqui a alguns dias, semanas, isso arrefeça em relação a isso. Eu acho que essa questão do Brasil hoje ela é mais momentânea, tá? Claro que você abre espaço, claro que existem oportunidades. Nós vimos essa semana, por exemplo, que o Brasil já comercializou 2 milhões de toneladas de soja para a China, ou seja, já é uma sinalização de que algo, de fato, está acontecendo, está impactando. Então, não tenha dúvida que abre possibilidade, sim. Mas eu entendo que isso é algo transitório. Eu não imagino que isso vá reposicionar o Brasil assim de uma forma tão definitiva nesse sentido. Eu acho que ajustes vão ocorrer, sim. A gente está olhando já para um plano safra, isso pode inviabilizar o crédito de alguma forma? Eu acho que a questão do plano safra, mais propriamente a questão do crédito, Pedro, eu acho que passa mais por um problema das nossas altas taxas de juros, né? Nós temos a nossa Selic, a nossa taxa básica em 14,25, com viés agora para no próximo encontro chegar a 15, e perspectiva de médio prazo continuar subindo. Então, eu acho que a questão do crédito rural, crédito para o produtor rural, ele passa mais por esse cenário de contenção de inflação, né? Ainda que tenha mostrado alguma sinalização de baixa do índice inflacionário, mas eu acho que permeia mais por essa questão do que por todo esse movimento que tem acontecido em virtude do tarifaço do Trump. Perfeito. Leandro, muito obrigado pela sua participação, um abraço para você, um ótimo e produtivo fim de semana, um abração para você e para todos aí do Plantar Agrocrédito. Até mais. Obrigado, Pedro, sempre à disposição. Valeu. Sexta-feira, dia de Giro Brasil, com as principais notícias do agronegócio nesta semana em todo o país. A produção de laranja na safra 2024-2025 fechou em 230.870.000 caixas. O número é quase 25% menor do que do ciclo anterior, quando foram colhidas 307 milhões de caixas. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura, que é quem faz a estimativa, o clima adverso e a maior incidência de doenças nas lavouras, como o greening, foram determinantes para a redução na produção. A Companhia Nacional de Abastecimentos, a Conab, estima novamente uma safra recorde de grãos na atual temporada. A produção deve ser de 330 milhões e 300 mil toneladas. Isso representa 32 milhões de toneladas a mais que no último ciclo. Segundo a Conab, o aumento da área plantada e as melhores condições climáticas nas regiões produtoras contribuíram para a super safra. Tanto soja e milho como arroz, feijão e algodão devem ter aumento significativo na produção. Os portos brasileiros movimentaram 12 milhões e 400 mil toneladas de contêineres em fevereiro deste ano, o maior volume já registrado para um mês.
um aumento de 9% em comparação com o mesmo período de 2024. E entre os produtos embarcados, o milho foi o que teve o melhor resultado, com uma alta de 41,5% nas movimentações. E o Porto de Fortaleza, aqui no Ceará, foi o que mais cresceu em fevereiro, com uma alta de 55%. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. E ainda, no último dia da Tecnoshow comigo, investimentos dentro da porteira que ajudam a aumentar a produtividade. Olha o tamanho desse maquinário em instantes aqui no JTV. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Neste sábado, uma nova frente fria vai se formar a partir da área de baixa pressão que atua entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, favorecendo para a formação de nuvens mais carregadas sobre o centro e norte do Brasil. Entre o Mato Grosso do Sul e o interior da região sul, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai vai favorecer para a formação de nuvens mais carregadas e a chuva já pode vir no início da manhã deste sábado. No extremo sul do Rio Grande do Sul, a aproximação de uma nova frente fria ao final do dia vai favorecer para as pancadas de chuva. Por outro lado, o tempo firme vai predominar em todas as áreas mais claras do mapa. Os alertas para temporais estão previstos nas áreas em vermelho do mapa, enquanto as áreas em laranja ficam em atenção para as pancadas que podem vir com até forte intensidade. Até o meio da tarde deste sábado, máxima de 24 graus em Curitiba, São Paulo chegando aos 26, faz 30 graus em Vitória e também em Goiânia, e Fortaleza com máxima de 30 graus. Para os próximos dias, o risco para temporais segue bastante elevado sobre o Mato Grosso do Sul e o interior da região sul, o que pode paralisar momentaneamente os trabalhos no campo. Na região sudeste, a chuva volta a aumentar a partir do domingo, com o deslocamento da frente fria em direção à região, favorecendo para o retorno das precipitações. Destaque para o Nordeste nos próximos dias, especialmente sobre a região do Mato Piba, onde a chuva acontece de forma frequente. Os próximos dias devem ser marcados por bastante nebulosidade e tem risco para temporais, o que vai ajudar a trazer um pouco mais de umidade para as lavouras. No próximo período, entre os dias 17 e 21 de abril, o deslocamento de uma nova frente fria entre a região sul até o sudeste vai favorecer para o retorno das precipitações sobre o centro-sul do Brasil. Em alguns períodos, essa chuva pode vir com forte intensidade e paralisar momentaneamente os trabalhos no campo. Por outro lado, a chuva volta a diminuir entre o norte da Bahia até o sul do Ceará e também sobre o estado do Piauí. Ontem, a NOAA divulgou o seu novo relatório referente ao mês de abril, decretando o fim do fenômeno Laninha. Agora, para os próximos meses, a tendência é de que a neutralidade predomine, como podemos observar pelas barrinhas em cinza do mapa. Pelo menos até meados desse ano, seguiremos sob condições de neutralidade climática sobre o Oceano Pacífico, onde outras forçantes vão dominar as condições de chuva e temperatura no Brasil durante os próximos meses. Obrigado, Patrícia. Olha só, vamos agora conferir um recado da Regina Dourado. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Valeu, Regina, obrigado. 22ª edição da Tecnoshow comigo, a maior feira do agronegócio da região centro-oeste do Brasil, terminou. E claro que o canal Terra Viva marcou presença.
A Renata Afonso traz para a gente as últimas informações direto do evento. O percevejo tira o peso do grão da soja e isso, claro, preocupa os produtores. E as empresas aqui na Tecnoshow comigo estão apresentando soluções para essa praga. Estou ao lado do Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Yara. Valdomiro, obrigada pela participação. O que o percevejo faz na soja? Como você bem falou, ele tira o peso de grão. E peso de grão reflete em produtividade. E produtividade é o pilar da rentabilidade do agricultor. E no momento muito oportuno, nós estamos fechando uma safra de soja em Goiás com estimativas de médias próximas a 70 sacos por hectare em todo o estado. Então, embora o percevejo seja uma praga velha conhecida do agricultor, o patamar de cuidado e controle que o agricultor precisa de ter mudou. Porque hoje em dia nós precisamos de produzir 80, 85, 90 sacos. E pensando justamente em aprimorar a entrega no controle do percevejo e, consequentemente, maiores produtividades da soja, nós estamos trazendo para o Tecnoshow uma opção completa de manejo. Com términos, que é o produto que vai ajudar o produtor a eliminar as primeiras gerações migrantes do percevejo adulto na cultura da soja, e os EUs, que vai impedir que, uma vez estabelecido o percevejo, as gerações não se procriem e que não haja explosões de população e, consequentemente, o agricultor consegue evitar essa perda de dano de produtividade com términos e com os EUs. Produtos distintos, com tecnologias distintas, que vão resolver o problema do agricultor. Por que o percevejo gosta de se implantar na soja? O percevejo é uma praga que aprendeu, né, a preferencialmente infestar a cultura da soja, né? É uma planta que, por a sua estrutura reprodutiva, ela oferece os nutrientes que ele precisa. E como a gente tem a extensão de cultivo da cultura da soja, o percevejo acha facilmente, né, um substrato para que ele possa se alimentar e possa procriar e perpetuar suas gerações. Com defensivos novos, né, que as empresas vão lançando, isso ajuda, né, a nova geração de defensivo ajuda no combate realmente? Ou tem que mudar alguma coisa de manejo também? As duas coisas, né? Então, biologicamente existe uma pressão de seleção quando você condiciona a eliminar o inseto com o mesmo mecanismo de ação, e a proposta da Yara vem de encontro justamente com isso. São dois produtos distintos, com mecanismos de ações distintos, né? Um deles, os EUs, tem um ingrediente ativo exclusivo da Yara, né, que a gente traz para o Brasil através dos nossos acionistas japoneses. Então, o que aplicar e como aplicar, entender o comportamento da praga e qual produto eu utilizo no momento certo, é chave para o manejo de controle. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow comigo 2025. O Jornal Terra Viva fica por aqui. Um ótimo e produtivo fim de semana para todos. Continue com a gente, muito bem informados, no Terra Viva, do nosso grupo Nilco PTV, grupo Bandeirantes de Comunicação. Até segunda-feira. Tchau.